Opa, e aí galera, beleza? Galera, hoje eu preciso ter que falar um desabafo, mas também um vídeo muito importante, que na qual não só comportamentos vindo do meu próprio irmão, mas também de qualquer pessoa, até mesmo da política, em todos os lados, quer saber, que numa empresa, imagina uma empresa, na qual você é da mesma empresa, do mesmo time, do mesmo lado, e fica degladiando por picuinha, por qualquer coisa boca, por migalha, por migué, sendo que o concorrente está ali, firme, forte, mesmo também enfraquecido, ele está lá, unido, está lá, se focando, está lá, tentando se garantir a base e prejudicar o outro lado. O que acontece? Um lado interno fica olhando o rabo do outro. Olhar o rabo de quem está fazendo alguma coisa, mesmo que esteja errado, fica criticando. Esse que critica, o que acontece? Que é criticado, o que acontece? Ou primeiro, ele vai fazer melhor que você, ou vai simplesmente pegar suas coisas e se migrar para o oponente. Coisa que a gente sabe que é capaz de fazer. Ou viu que a empresa A, a empresa direita, não traz benefício para você, então vai prestar serviço para o outro lado. E aí? É o famoso olha o rabo do outro, mas não olha para si mesmo. Porque esse tipo de atitude, esse tipo de coisa, sabe o que acontece? Quando ninguém não olha para o seu rabo, você permite com que a empresa caia, você permite que qualquer coisa aconteça. Tudo de errado aconteça. Se não prestar atenção na própria conduta, não prestar atenção que exagerar nas críticas, exagerar em alguma coisa, não olhar a realidade que está envolvido, isso em qualquer lugar, qualquer canto. Você está criando problemas para si mesmo. Eu vou dar um exemplo básico. Imagina, por exemplo, eu vou dar uma coisa básica. Meu irmão fica aí fazendo videozinho e pede para que eu fizesse um monte de coisa e me critica por tal coisa. O que eu vou fazer? Ou vou simplesmente parar de fazer, ou vou simplesmente fazer meu trabalho, ponto, acabou. Sem falar nem um ai, nada. Eu tenho essas duas opções. Qual opção que é melhor? Faça as coisas, ponto, acabou. Sem falar nada. Sem dizer nada. Sem pedir nada. Aí, o outro que fica ali olhando o rabo dos outros, os, não só o do seu irmão, mas olha o rabo de qualquer pessoa. Aí essa pessoa não rende, fica perdendo um tempozinho, fica fazendo videozinho desnecessário, roubando o próprio tempo e esquece da própria realidade. Eu estou dando isso como exemplo para poder vocês prestarem atenção. O importante não é olhar para o outro, é olhar para si primeiro. Ver seu próprio desempenho, ver o que está acontecendo à sua volta. Se você sabe que tem problemas à sua volta, ao invés de ficar criticando, ao invés de ficar juntando mais problemas, criando mais problemas, é muito mais inteligente e muito mais sábio você se focar primeiro nos seus problemas, se focar na sua realidade e em fazer qualquer coisa. Quando você estiver melhor, estiver resolvido tudo que tem que resolver, acabou. Aí sim você pode fazer o que quiser. Mas o tempo todo você não pode só olhar a si mesmo. Você também tem que olhar o que está acontecendo à sua volta e fazer alguma coisa para garantir que o nada de ruim aconteça, para garantir que seu oponente, o seu inimigo, não ganhe de você. É como diz meu velho refrão: o pior inimigo não são os outros, é você mesmo. Você está se perdendo para si mesmo. Então, para e pensa. Para, respira, cala a boca um minuto, fica de bico calado, olha para si mesmo e veja. Olha para o seu espelho, olha para si mesmo e veja. Meu, o que eu estou fazendo? Olha o tempo que eu estou perdendo só fazendo isso. Eu estou dando esse exemplo porque essa é a realidade. Todo mundo fica olhando
o rabo do outro e esquece de olhar para si mesmo. Porque depois permite com que, por exemplo, censuras aconteçam. Permite, por exemplo, que acontece besteiras acontecendo à sua volta o tempo todo. E aí? Você pode não gostar dessa pessoa. Você pode não gostar do jeito que ele está fazendo tal coisa. Você pode não gostar das atitudes de tal pessoa que está ao seu lado, companheiro. Mas no momento atual, não é olhar pro rabo do outro. É para olhar para si mesmo. Então comecem a prestar atenção mais em si mesmo do que nos outros. É aquela coisa que um produtor meu falava. Gente, não olha pros outros, olha para si. Numa dança. Porque numa dança, todo mundo tem que dançar exatamente o mesmo movimento. Você vê como que a coreografia de um bailarino funciona? Eu tive a oportunidade de trabalhar com isso. E eu vou falar a verdade, é difícil. Eu tenho que seguir o mesmo ritmo, o mesmo movimento. Não é fácil. Eu demoro um pouco. Mas eu vou. Mesmo com os meus limites, mesmo com o meu corpo um pouco pesado, mesmo com tudo, eu vou atrás. E faço. É dessa forma que funciona, gente. É como se fosse uma engrenagem. Se uma engrenagem está falhando, ela tem que ser trocada. Ou tem que ser consertada. Para poder uma máquina, para poder um relógio funcionar. Então pense nisso, tá? Em vez de ficar olhando assim, olhar para os outros, olhe mais para si mesmo. Olhe para o próprio rabo, tá? Pense nisso.